Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto, porque neste vídeo eu vou contar para vocês sobre a postagem feita em uma rede social pelo Matias Rojas. O que será que ele quis passar de mensagem com essa postagem que fez? Vamos falar também sobre o Lucas Veríssimo, que não tem grandes chances de estrear no domingo, mas não está 100% descartado ainda. E o Timão segue se preparando aí para o jogo contra o Coritiba e terá mais 2 treinamentos antes desta partida. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo News chegando aqui, indo direto ao assunto, e a gente começa falando sobre o treino do Corinthians que acontece na tarde de hoje e tem mais um treinamento possivelmente amanhã na parte da manhã, antes, né, do jogo contra o Coritiba. O Vanderlei está trabalhando de forma mais intensa, né, entre hoje e amanhã para tentar chegar aí à definição da equipe. Claro, já falamos aqui grandes possibilidades do Mosquito estar relacionado, do Moscardo voltando, o Renato Augusto também em plenas condições, mas claro, tem outros setores da equipe também que ele precisa definir antes dessa partida. Né? Quem será o lateral esquerdo, por exemplo? Vai manter o Bidu no time ou volta com o Fábio Santos? Essa também é uma das dúvidas. Na direita, Bruno Mendes ou Fagner para esse jogo? Ele segue ali pensando na melhor formação e no melhor esquema tático para esse jogo. Na zaga, parece que não tem muita novidade, deve dar Gil e Murilo mesmo. Tá? Muita gente, claro, questiona e faz críticas ao Gil, mas, como eu sempre falo aqui, ele é um jogador da extrema confiança do Vanderlei Luxemburgo. Então, a defesa provavelmente seja formada ali pelo Gil e pelo Murilo, jogadores que são hoje titulares indiscutíveis do Corinthians, são titulares absolutos. E no ataque também é uma outra questão. Por quê? Né? Depois da saída do Guedes, ficou uma brecha ali, ficou um buraco do lado esquerdo. O Wesley talvez seja o jogador mais próximo de ficar com a vaga. Não está definido isso ainda. Por isso, ainda 2 treinamentos. Mas ele tem a maior chance de ficar com essa vaga do Roger Guedes. Do lado direito, o Adson, e no ataque, o Yuri Alberto, o único atacante de ofício ali, e daqueles que são considerados titulares, apenas o Yuri. Né? O Felipe Augusto ainda busca o espaço dele, mas ainda talvez não esteja pronto para assumir a titularidade. E o meio-campo? Meio-campo, o Vanderlei trabalha com algumas possibilidades aí. Com o Moscardo voltando, ele deve começar com o Moscardo e o Maicon, né, fazendo ali a função de segundo volante. E por que não o Fausto? A gente já trouxe aqui, o Fausto teve uma queda de rendimento em função de alguns problemas pessoais, pelo qual ele vem passando, e perdeu um pouco do rendimento, perdeu um pouco do foco ali dentro da equipe. Então, por isso, ele deve seguir ali entre os reservas. Tá? Então, o meio-campo deve ser formado mesmo por Moscardo e Maicon nesse jogo. Claro que tudo que for feito nesse jogo contra o Coritiba é muito uma prévia daquilo que teremos no jogo da quarta-feira contra o São Paulo. Jogo decisivo, vale vaga na final da Copa do Brasil, mas vai ser um time muito próximo, então é uma questão de entender ali aquilo que o Vanderlei vai fazer para já ter um time basicamente definido contra o São Paulo. Não vai colocar o time, talvez, que comece contra o São Paulo, até porque seria muito claro e facilitaria a vida do Dorival Júnior. Mas são várias as possibilidades ali. Claro que contra o São Paulo existe uma chance grande de começar com 3 zagueiros. Não sei se começará assim contra o Coritiba. O fato é que o Corinthians precisa vencer para respirar ainda mais dentro do Campeonato Brasileiro. Está apenas 2 pontos da zona do rebaixamento. Comenta aí quem que você acha que deve formar esse time. Qual seria a tua escalação ideal? Bom, e a gente segue agora falando sobre o Lucas Veríssimo, tá, gente? Lucas Veríssimo, que
desde quando foi contratado, segue fazendo uma recuperação física, né? E com cuidados bastante redobrados por parte da diretoria do Corinthians, por parte da comissão técnica, né, do departamento físico do clube, do Bruno Maziotti, junto com o Antônio Melo, né, que é o chefe ali da parte de preparação física, homem de confiança do Vanderlei. Ele foi contratado, né, em 26 de julho, né, 2 semanas aproximadamente, um pouquinho mais de 2 semanas. E ele vem passando por um processo muito forte de recondicionamento físico pelo período que ficou sem jogar. Né? De forma. Ele não atua, por exemplo, só para se ter uma ideia, durante 90 minutos desde 10 de janeiro. E entre 10 de janeiro até agora, 10 de janeiro, quando ele defendeu o Benfica durante 90 minutos, depois disso, ele jogou apenas 12 minutos em 4 partidas. Em 4 jogos, ele participou durante 12 minutos. Então, é muito tempo. Sem entrar em campo mesmo, tem pouco mais de 5 meses. Então, a comissão técnica do Corinthians está tendo um cuidado muito grande com ele para não correr um risco de sofrer uma nova lesão, pelo tempo de inatividade, pelo tempo parado. É claro que isso não o descarta de ser relacionado para o jogo de domingo, perdão. Isso não faz com que ele já esteja fora, completamente vetado. Não. Ele não tem nenhum problema clínico, ele tem apenas essa questão do recondicionamento físico. Isso é muito importante. Ele está ansioso para estrear, ele está a fim de estrear, mas vai seguir aí esse cronograma organizado pela comissão técnica, pelo Bruno Maziotti, pelo Antônio Melo, para que, quando esteja em condições, aí sim fazer a sua estreia, o que pode sim acontecer no domingo, mas as chances ainda não são das maiores. Tá? Vai depender muito da evolução dele aí nesses próximos 2 dias, tá bom? Temos hoje e amanhã ainda para que ele reúna ou não condições de estrear pelo Timão. O que você acha? Tá demorando demais o Lucas Veríssimo? Comenta aí para mim. Bom, e para finalizarmos este vídeo, vamos falar sobre o Matias Rojas. O Matias Rojas vem, né, todo mundo sabe da história dessa lesão não explicada pelo clube até hoje, nem tempo de recuperação, nem resultado de exames, enfim. Até ontem ele não tinha treinado em campo. Ele vem participando de atividades com o Bruno Maziotti, né? Mas não dentro de campo ali, não em campo. Quando eu falo em campo, é em contato, trabalhando normalmente com bola com os demais companheiros. Isso ele ainda não vem fazendo. Ele faz um trabalho até no gramado, mas individualizado. É um trabalho muito específico ali de melhor condição física, de recuperação. Como a gente não sabe o grau dessa lesão e como que ele está ainda, e não imagino que se pelo menos até ontem ele ainda não tinha entrado em campo para treinar com os outros companheiros, claro que não é uma situação tão simples. Se ele entrar em campo hoje, se ele participar, se o Corinthians der alguma informação no final do dia, se ele trabalhou em campo, as chances de ser relacionado para o jogo contra o Coritiba, elas já aumentam. Mas se ele não entrou em campo hoje, gente, amanhã, eu confesso a vocês que mesmo que ele entre amanhã, eu não acredito. Seria muito em cima, muito prematuro. Então, ele não sendo relacionado para esse jogo, eu também acredito que ele fique fora da partida contra o São Paulo, tá? O jogador precisa, pelo menos, participar de alguns minutos contra o Coritiba para poder estar apto para o jogo de quarta-feira, porque vai ser um jogo totalmente diferente desse de domingo. Quarta-feira teremos uma decisão pela frente e o jogador precisa estar 100% para poder atuar numa partida como essa. A gente vai atualizando para vocês aí às 9 da noite. Vamos ver se o Corinthians solta alguma informação, se a gente tem mais alguma informação, se ele participou ou não do treino de hoje. E aí sim a gente atualiza para você. A postagem que ele fez na rede social é uma foto dele andando, né? Presumo que ele estava andando pela foto.
Mas não tem nenhum tipo de legenda, não tem absolutamente nada. E ele não postava nada desde a lesão. Há 20 dias que ele não postava nada. E isso, claro, que aumentou ali um pouco do ânimo do torcedor corintiano. Né? Pô, ele postou. Será que vai para o jogo? Será que é uma dica de que ele pode ser relacionado? Não dá para saber. Mas a postagem mexeu um pouco com os ânimos do torcedor. Que alguns fazem críticas, alguns acham que ele já veio machucado, alguns acham que ele é um novo Luan. Então, o silêncio do clube e a falta de informação leva a todas essas análises, talvez não tão verdadeiras. Eu te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo para a gente bater um papo aqui e atualizar o dia do Timão para você. Valeu? Antes de sair, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até mais tarde. Tchau, tchau.